Quer entrar no mercado, vem, mas assim, vem ciente, vem consciente, não faz loucura, não vende material ruim, vende um materialzinho bonitinho lá na norma, sabe? Eu acho que esse é o processo. Aquele cara que quer vender material ruim, sabe? Aquele cara que quer ficar naquela briga de preço lá, igual. Fala família Max Crio, família da construção a seco do Brasil. Eu sou o Anderson Nunes, vou apresentar para vocês o MaxCast, podcast da Max Crio. Hoje queria apresentar, já o podcast apresentando para vocês nosso novo parceiro aqui, Limpel Sul, top. Tá nessa câmera aqui, Aninha? Queria apresentar para vocês aqui, ó, Limpel Sul, parceiro novo. Tá aqui, ó, volta nessa câmera aqui, Aninha. Tá aqui, ó, o baldinho dele. Cara, parceiro com a gente, tá com a gente desde o começo. Então, esse programa é oferecimento de Limpel Sul e de Oswaldo Cruz Química também, tá com a gente faz tempo. Fábrica de resina top. Vamos tocar esse programa aqui com oferecimento dos nossos parceiros. Hoje vamos falar com um cara que compra massa com a gente há muito tempo, uns 4 anos mais ou menos, tá junto na parceria. E um cara muito inteligente, tocou a sua vida, a sua loja e cresceu no mundo da construção a seco. Então veio contar a sua história aqui hoje, o Mike da Seco. Toca E aqui, aí, meu Anderson, meu parceiro. parceiro, tudo bem? Tamo Bom, junto, meu irmão. gente, primeiramente eu quero agradecer o Anderson aí pelo convite. Espero que a conversa seja gostosa, seja proveitosa e que vocês que estão nos assistindo possam desfrutar de alguma coisa que a gente fale aqui que seja proveitoso. Tamo junto, meu parceiro. Ó, queria presentear você aqui, ó. Sacolinha da Oh, Limpel Sul, obrigado, cara. tá Valeu, bom? Nosso obrigado mesmo. parceiro oferece aí pra todo mundo que vem aqui. Tem uns presentinhos aí dentro dele, Deixa eu tá guardar bom? aqui. Pode deixar que eu vou usar. É isso aí, mano. Cara, sabe o que eu queria? Primeiro, assim, tamo junto há tanto tempo, né? Vendendo material pra Sim, você, você sim. comprando material da Max Clio. E eu queria agora que você falasse assim, quem que é o Mike, né? O que que ele faz antes da gente começar a contar a sua Uhum. história? O que é o Mike hoje, né? Aham. Bom, meu nome é Mike, eu sou o dono da Seco Distribuidora. Nós somos vendedores de material de construção. Estamos com o Anderson, igual ele falou, há quase 4 anos, né? E nosso foco é ser o ponto de referência dos clientes, que os gesseiros vão lá, compram o material com a gente, que ele tenha uma conversa, que ele tenha uma troca de ideias e que ele possa encontrar um material com um preço justo aí. Show de bola, mano. Cara, eu queria saber como que você começou, né? Hoje você é o dono da Seco, né? Uhum. E então é importante contar a sua história, né? A gente vai destrinchando aos poucos aí como é que foi. Conta o seu primeiro emprego, como é que foi como você começou no mercado de trabalho. Bom, então eu comecei ajudando meu pai. Meu pai era montador de visória naval, né? E na época eu tinha lá por volta dos 14 anos. E aí eu ganhei um computadorzinho velho, um Windows 95 lá, e aprendi a mexer o Word. Então eu digitava os orçamentos pro meu pai, que meu pai não tem estudo. E aí a gente acabava imprimindo e mandava para os clientes esse orçamento, né? É, Quando foi 2015, desculpa, quando eu já tinha 15 anos mais ou menos, a gente começou a ir para as obras, né? Então eu era ajudante. Meu pai pedia uma ferramenta, uma coisa ou outra, a gente ia ajudando. Até que em 2012, 2010 na verdade, eu falei, pai, eu quero fazer um curso de informática. Seu pai fazia o quê? Na obra que você ajudava Ele, ele? ele era montador de visória naval, Tá, não era drywall. Ele montava drywall. visória naval e fazia forro modular, né? Entendi. E aí eu falei que queria fazer um cursinho de informática tal, e ele falou assim, pô, tem certeza que é isso que você quer tal? Cara, eu sabia que eu não queria mais ir pra escola, ficar estudando e escrevendo no papel. Eu gostava de computador, eu falei, quero ser técnico em informática. Então a gente começou a fazer um curso de informática, aonde depois de 2 anos eu saí, fui trabalhar, fiz uns bico freelances aí, enquanto eu não conseguia arrumar um emprego na área, né? E aí, quando foi mais ou menos em 2012, depois de formado, é, eu comecei a entrar numa empresa de telemarketing. A minha irmã trabalhava nessa empresa, ela me indicou lá para trabalhar. E eu fui trabalhar lá. Com 3 meses mais ou menos de empresa, eu não queria aquilo ali, cara. Eu sabia que eu queria qualquer coisa na minha vida, mas eu não queria trabalhar naquele lugar. Pedi demissão, saí. E aí, nesse meio termo aí, entre eu pedir demissão e eu estar na empresa, eu entrei na faculdade de engenharia civil. Essa faculdade, ela foi uma escolha que meu pai tinha um sonho de ter um filho engenheiro, né? E eu tava muito frustrado com esse negócio de informática, porque já tinha se passado um tempo que eu tinha formado e eu não conseguia achar emprego registrado, né? Que eu falo na área. Eu tinha aquela sensação que se eu tivesse registrado, eu tinha uma certa instabilidade, né?
Era o quê? Era um desejo de criar, de fazer alguma coisa do tipo? É, Por que que você começou a fazer a faculdade de engenharia? Que você trabalhava com seu pai, né? na verdade, o meu pai, ele tinha um sonho de ter um filho engenheiro, né? E eu sempre fui uma criança muito, eu gostava de dinheiro. E assim, quando eu fazia o curso técnico, os professores falavam que eu ia ganhar R$ 50 por hora, R$ 60 por hora, ia Você fez trabalhar curso técnico de quê? de informática. De É, informática. eu era Ah, o da informática, né? isso, tecnólogo em tecnologia da informação. Mas você chegou a trabalhar bastante tempo com informática, assim, antes? Então, na verdade, não, porque eu não arrumei um emprego registrado. Então, o que que eu fazia? Eu fazia alguns trabalhos freelancers ali mesmo no bairro onde eu morava, eu consertava alguns computadores e tal. E, e isso foi meio que virando minha profissão. Só que eu Entendi. queria mais, eu queria um emprego registrado e tal. E não consegui esse emprego. Então, aí, por esse motivo, eu falei: meu, os professores me prometeram uma coisa, não é? Os professores falaram que ganha muito dinheiro, mas, poxa, a gente sai ali pra comer um lanche, os professores contam moeda pra comer um lanche. Tipo, eu olhava pro carro dos meus professores, os caras tinham, tipo, na época, uma Monza, Ford Ka daquele baratinha, e eu via meu pai com a quarta série do ensino fundamental, e eu sabia a movimentação bancária do meu pai, porque era eu que ajudava ele nessas questões, como ele nunca teve estudo, entendeu? Então eu vi o carro que meu pai dirigia. Na época saiu uma Ranger nova, meu pai comprou uma Ranger nova porque apareceu uma oportunidade, e ele tinha uma outra Ranger e vendeu depois. Então, assim, pô, meu pai tem condições de comprar 2 carros ali tranquilamente, Entendi. sem se Aí apertar. você viu seu pai fazendo serviço, né? Mão de obra e tal, e o curso técnico você já tava meio assim, né? Falou, pô, Exatamente. Aí eu já falei: poxa, a informática não é o que eu quero, né? E eu falei: não, eu vou para a área da construção civil. Na época eu tinha um primo também que tinha formado há pouco tempo, já estava trabalhando. Quando lançou aquele Linea, logo quando lançou ele já comprou um. Eu falei: poxa, velho, a construção civil é o caminho, é o local que eu tenho que estar. E aí eu comecei a fazer engenharia. Foi até muito engraçado porque quando eu falei que ia fazer engenharia civil, meu pai ficou tão feliz que ele chegou no bar e falou assim: ó, hoje a cerveja é por minha conta. Meu filho se matriculou em engenharia civil. então, seu pai ficou Foi, orgulhosão pra você, nossa, faculdade, né? demais, demais. Foi a felicidade dele foi saber que eu ia fazer engenharia civil. Puta, que da hora, mano. É. E aí a gente começou a estudar no primeiro ano de engenharia civil, eu trabalhando em obra, tá? Fazendo divisória naval. Aí as contas também já tinha apertado, então eu também fazia divisória naval, mas fazia os meus biquinhos lá de computador Ah, no você, final de você fazia semana. faculdade, engenharia e Fazia trabalhava com seu pai ainda. isso. Para pagar a Você trabalhava do quê? faculdade, eu trabalhava com meu pai, né? Montagem, fazendo as montagens, Fazia assim? montagem. Aí eu já tava virando um profissional de divisória Profissional. naval. Então hoje, se você me der uma parede de divisória naval aqui, eu faço, coloco porta, eu consigo desenrolar. E aí, mesmo trabalhando dessa forma, a faculdade era cara, eu ainda fazia uns bicos ali, arrumando uns computadores para poder complementar minha renda, tá? Bom, enfim, quando deu um ano, mais ou menos, eu tava com o joelho no chão para cortar um painel de divisória naval. Meu pai olhou para mim e falou assim, ficou olhando. Aí eu terminei de cortar o painel Um e ano de faculdade, você tá falando? um ano de faculdade. Tá. Eu cortando o painel de divisória naval, com aquele arco de serra, não sei se você já viu como funciona. Ele olhou para mim assim, eu terminei de cortar, e eu falei: que foi? Ele falou assim: aqui não é o seu lugar. Aí eu falei: pô, como assim? Eu falei: pô, você tá no primeiro ano de engenharia, você tá fazendo o que aqui, filho? Tá errado. Você quer trabalhar na sua área? Ah, lógico, né, pai? Se eu arrumar alguma coisa na minha área, pra mim seria maravilhoso. Aí ele falou assim: olha, faz o seguinte, eu vou conversar com o seu Carlos. Seu Carlos, pra quem não sabe, é o dono da Artesana. Da Meu artesana. pai tinha um Pô, um relacionamento. abraço pra você, cara. Pô, o Valdemar compra com a gente aí, top de linha, artesana, parceiro também. Um É. abraço pra todo mundo aí. Aliás, eu quero até agradecer também. Foi uma empresa assim que me ajudou muito. Né? Tudo que eu tenho, devo à família lá do seu Carlos lá. Bom, enfim. E aí o meu pai conversou com o seu Carlos pediu pro meu pai levar um currículo meu. Falou: ô, legal, João, ele faz engenharia, traz um currículo meu. Pode ficar tranquilo que ele é um contratado já. Na mesma semana eu elaborei um currículo. Meu cursinho de Word lá Fez diferença, né? fez diferença. Ô, mano, deixa eu te falar uma coisa. Hum. Antes de você começar a falar da artesana, até agora, na nossa conversa, você falou do seu pai só. E sua mãe, cara? Qual que é a sua relação com ela? Que você não citou ela na conversa ainda. A minha mãe, ela é do lar, né? Sempre foi do lar. Mas a minha mãe foi a base de tudo também. Na verdade, a minha mãe foi minha base, né? Porque sempre quando eu queria ir pra algum lugar, alguma coisa que ela achava que não era legal, ela me puxava. Ela: filho, e aí, estudou o quê? Vem cá, deixa eu ver seu caderno aqui. Todo dia ela pegava meu caderno no final das aulas ali pra ver o que eu tinha feito. Então a Entendi. minha mãe que
controlou a rédea. Até porque Ela foi a formação de caráter, né? A foi a base, né, mano? formação, foi a base. Eu falo que treinar uma pessoa a fazer alguma coisa é fácil. Caráter pra moldar dá trabalho. Ou você tem ou você não tem, sabe? E a minha mãe, ela me prendia muito quando eu era criança, né? Ela me prendia muito, não deixava eu sair. Sempre tentando me proteger das coisas do mundo, sabe? E a minha mãe, claro, sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida. O seu pai te indicou lá, né? E você, uma semana, você rapidinho você ia começar a trabalhar lá. Levei meu currículo lá, né? E passei por um processo seletivo simples, mas já era um contratado do dono da empresa. E aí a Carla, né? Ela, na época, me perguntou se eu queria trabalhar no escritório ou se eu queria trabalhar na obra. Eu entrei junto com um rapaz que estava indo para a obra. E aí ela me perguntou. Eu falei assim, olha, eu estou à disposição da empresa. Na época, tinha uma humildade terrível, eu não sabia ainda direito o que eu queria. Assim, eu sabia que eu queria trabalhar com obra, mas eu estava pensando em construção civil pesada, tal, fundação. E na época eu falei assim, meu, onde ela me colocar, eu vou. Na minha cabeça eu queria ir para a obra. Para mim o dinheiro estava na obra. E aí ela resolveu me deixar no escritório. Lá eu me tornei orçamentista. Então, lá eu fazia orçamento, fazia levantamento. Mas na parte de obra também? De obra, Orçamento de obra. Mas aí já na parte de construção a seco, que é essa parte que a gente trabalha A hoje, artesana né? faz obra, mas só da parte de construção a seco. Só construção a seco. Ah, então lá foi seu primeiro contato com construção a seco, né? Exatamente. Lá, na verdade não, porque como a gente já fazia Divisória naval. a gente já tava ali junto com o montador, a Sim. gente às vezes tava numa obra dividindo a obra ali com outra empresa, então a gente Sim, acaba... sempre tinha um Na forrinho, alguma coisa, né? Na verdade, eu já conhecia o produto. O meu pai não gostava de drywall, né? Não gostava de trabalhar pelo fato de ser um produto mais sujo, tal. Mas a gente já tinha o conhecimento, a gente já... se tivesse até alguns pequenos serviços ali, a gente desenvolvia, mas não era nada profissional ainda naquela época, tá? Bom, então eu comecei a fazer orçamentos lá. E aí eu comecei a entender que o dinheiro, ele não tá na obra. O dinheiro, ele tá no escritório. Tá? Eu comecei a entender que a diária de serviço não era o que meu pai cobrava quando eu digitava aquele orçamento. Ali é a diária do montador. Mas e quanto que é o valor da empresa? Quanto que a empresa cobra por esse montador para ganhar aquilo ali? Para disponibilizar aquele funcionário para lá. Exatamente. Então foi aí que eu entendi o tamanho do mercado, eu entendi onde estava o dinheiro, entendeu? E aí meu olho brilhou. Aí eu comecei a fazer orçamentos, passou um ano. Era eu mais 3 orçamentistas. E aí eu já vi que o dinheiro também não estava nem na questão de você fazer um orçamento ou estar no escritório, não. Estava na venda. E como fazer a venda, você como disse? fazer a venda da obra. É ali que estava o dinheiro. Foi ali que eu entendi. Ali foi o start para eu falar, meu, é isso. E eu colava do lado de um cara que ele era vendedor. O cara vendia pra caramba, ganhava bem. Às vezes o cara desse ganha mais do que o dono da própria empresa, porque ele ganha 3% em cima do lucro ou do prejuízo, ele tá ganhando. Comissão, né? É comissão. E aí meu olho brilhou. Eu falei, cara, eu quero ser vendedor. Falei, o nome dele era Daniel. Eu falei, Daniel, eu quero ser vendedor, cara. Me dá essa oportunidade, me ensina. Eu falei assim, meu, você quer ser vendedor? Eu falei assim, quero. Eu te ensino. Eu colei nesse cara. Sabe o que é colar num cara? Eu colei. O que eu pude absorver daquele cara, eu absorvi. O que você acha que você aprendeu, assim, principal com o cara, mano? Cara, primeiro, você é uma empresa. Então você tem que se vender. Antes de vender qualquer coisa, você tem que se vender. Então você tem que saber se portar, você tem que saber se arrumar, você tem que saber chegar, você tem que saber sair. Então, eu entendi isso. Eu entendi que eu tinha que me portar diferente se eu queria ser visto diferente. Sim. Entendeu? Então, eu era o único dos 4 orçamentistas que ia trabalhar de social. E todos os outros me zoavam. Olha lá, tá indo lá, ele de social. Só que quando chegava um fornecedor, às vezes o cara falava comigo e não falava com os outros. Porque o cara não achava que eu era só um orçamentista. O cara olhava assim, esse cara deve ser alguma coisa aqui dentro. Entendeu? Então, eu me desenvolvi para isso. E olha só, por mais que eu fui preso quando eu era jovem, minha mãe me segurava muito, de qualquer forma... Eu já ia perguntar, que história você foi preso, pô? Não, problema de justiça não. Mas assim, por mais que minha mãe me segurava muito, eu acabei, quando eu fiquei mais velho, eu acabei saí curtindo, eu comprei um carro, coloquei um sonzão, eu gostava de fluxo de rua, eu era zoeira, eu gostava do rolê. Só que mesmo assim eu era um cara que pensava no futuro, eu estudava e não sei o quê. Então eu precisei me moldar. Eu sou a prova viva que, tipo assim, um vira-lata, que não é uma pessoa que nem eu de pedigree. Meus pais são nordestinos, vieram lá do Nordeste. Minha mãe
passou muita Que necessidade. lugar do Nordeste? Remanso da Bahia. Bahia? Isso. Pô, terra boa demais. Então, eu sou a prova que, tipo assim, você consegue. Porque assim, a corrida da vida, o cara que vem da periferia, igual eu vim, esse cara, ele tá dezenas de passos pra trás, tá? Com E certeza. a vida não é justa, tá? Não é justa. Mas se você se empenhar, se você se esforçar, se você correr mais que os outros, você consegue equiparar mais ou menos lá na frente. Entendeu? Então, eu comecei a colar nesse cara, comecei a absorver. Eu fazia os orçamentos, eu pintava projeto, eu falava assim, legal, já sei fazer tudo, já sei atender o cliente, eu era o único orçamentista que ligava para o cliente e falava assim, olha fulano, eu tô com uma dúvida no canto superior direito do projeto, você consegue me ajudar aqui e tal? Eu sou o Mike da Artesana na época, e aí eu ia fazendo o meu nome, Por que você devagarzinho. falou, eu pintava projeto? O que quer dizer isso daí? Porque na hora que você vai fazer o levantamento do projeto, o ideal é que você pinte o projeto Ah, tá. para você Tudo que você vai conseguir. levantando, você já vai marcando, Exato, fazer a pra você não marcação, né? marcar duas vezes e você não Entendi. ficar caro na cotação ali. Entendi. E aí eu falava assim, olha, legal, fiz aqui e tal. Cara, mas eu tô muito no escritório, me leva numa reunião de fechamento para entender como que funciona. Ele falou, você Entendi. quer ir? Quero. Tá bom, vou falar com a Carla, eu vou levar você numa reunião. E artesana fecha negócios grandes, né, cara? Claro, eu mesmo fui responsável pela obra da HP aqui. A gente fechou o forro lá, eu acho que só o forro foi 1,5 milhão, alguma coisa assim na época. Com 2 meses entrou a crise e os caras teve que desmontar tudo de novo e devolver o prédio pro condomínio. Então, assim, é muito dinheiro. Os orçamentos eram grandes. Tá? Já fiz orçamentos lá de 7 milhões. Então, imagina um jovem, na época de Pô, 22, lidando com 23 dinheiro anos, assim, né, cara? lidando com 7 milhões, assim, pô, quantos anos eu ia ter que trabalhar Pô, eu sei que é isso. Quando eu trabalhava pra na pagar. construtora Iven, às vezes eu tava com uma obra na mão que tinha 109 milhões de orçamento, mano. Então, Pra dividir essa grana, fazer orçamento, levantamento. É foda mesmo. Tinha o quê? 20, 22 anos por aí? bom. Aí eu acabei indo em alguma das reuniões. Foi aí que eu conheci, assim, as principais empresas de arquitetura de São Paulo. Na verdade, as duas maiores, né? Que esse cara, ele vendia para as duas principais empresas de arquitetura do Brasil. Tá? Não é nem de São Paulo, é do Brasil. E aí eu falei, meu, é isso. Voltei pro meu trabalho normal, meus dias foram se passando. E eu falei assim, cara, eu quero uma oportunidade. Eu vou bater na porta do Carlão, aquele cara que me contratou lá atrás. Você queria lá, mudar de orçamentista, pra certo? vendedor. Pra vendedor. Com 22 anos, eu acho. Não, 21 anos eu tinha na época. 21. Ou era 21 anos. Aí eu cheguei lá, falei, bati na hora do almoço. Eu sabia que ele gostava de ler um jornal na hora do almoço. Falei, seu Carlos, na verdade, primeiro eu mandei um e-mail. Assim, olha, eu queria conversar sobre minhas expectativas dentro da empresa, tal. Você tava trabalhando quanto tempo lá já? Eu já tinha 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho. Aí ele não respondeu meu e-mail. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. E eu sempre fui muito cara de pau e objetivo no que eu quero. Falei assim, meu, esse cara vai me dar ouvido. Eu vou bater lá. Um dia eu saí do almoço, eu sabia que ele gostava de ler o jornal, igual eu te falei. Cheguei lá. Falei, seu Carlos, tudo bem? Tudo? Bom, queria falar com o senhor. Ele falou assim, pode entrar, eu já imagino que seja. Você não teve paciência de esperar minha resposta, né? Não sei o quê, mas também menino novo. Ele fala meio assim. Aí eu falei assim, seu Carlos, então. E a Carla tava lá no dia, né? Então, assim, quem me contratou foi o Carlão. Então, a Carla era minha chefe direta, mas eu me senti na obrigação de ir direto quem me contratou, sabe? Eu falei assim, olha, seu Carlos, é o seguinte, eu tô aqui um pouco mais de 1 ano, o senhor viu aí que a gente vem desenvolvendo um trabalho, eu acredito que até então é de excelência, porque senão eu não estaria aqui, né? E eu vim te pedir uma oportunidade. Aí ele falou assim, mas o que você gostaria? Eu falei assim, não, eu gostaria de virar um vendedor aqui dentro. Um vendedor? Eu falei, mas você não acha que você é muito novo? Foi a primeira pergunta que ele me fez. Eu falei assim, seu Carlos, o melhor vendedor dessa empresa se chama Daniel. Esse cara começou a vender com 18 anos. Então, se eu com 21 não tô apto a vender, eu acho que desde que eu saiba entrar, sair, passar o que eu tô vendendo, acabou. Ele falou assim, pô, mas sei lá, você tá fazendo engenharia civil, você é um cara técnico. Eu falei assim, então, melhor ainda, pelo fato de eu ser um cara técnico, eu vou ser técnico e comercial. Pode juntar as duas coisas na hora da venda ali, Só né? agrega, só agrega. Com certeza. E aí, ele falou assim, isso é verdade, Aí ele falou assim, tá bom, então o que você quer? Eu falei, bom, o que eu quero é que o senhor, no dia que o senhor for contratar alguém,
olha pra dentro da empresa, lembra que tem um Mike lá sentado lá com a mãozinha assim, ó, esperando só uma oportunidade, mas não quer nada de mão beijada não. Pode me colocar no processo seletivo junto com os outros. Eu ganho. Ele falou, não, beleza, pode deixar. Aí foi passando um ano, passou mais um ano e E meio, você na nada. expectativa lá, tal. Depois de um ano, se eu falar pra você que eu ainda tinha expectativa, era mentira. Né? Então Entendi. eu comecei a me moldar ainda mais. Então eu começava a ligar às vezes pro cliente para falar de projeto que eu não tinha dúvida, simplesmente para frisar o meu nome. Opa, tudo bem, tal, tal. Logo em seguida começou a crise de 2015, né? Que foi uma crise brava. A gente acabou caindo bastante o nível de orçamento. Às vezes eu ia para lá, não tinha nem o que fazer, né? E aí eles resolveram me desligar. Na época antes disso eu já estava querendo sair para tentar a sorte, né? Mas eu tinha faculdade ainda, então eu tava um pouco com medo. Você não tinha se formado ainda. Ainda não. Faltava uns 6 meses e meio, Tá. uns 6 meses, uns 6 meses e meio mais ou menos. Pô, você se formou então na época da crise mesmo, Na né? época da crise, Na cara. baixa, né? Na época da crise, foi pancada. Eu digo que se eu não tivesse a coragem que eu tive para fazer o que eu fiz, eu tava parado até hoje, igual meus amigos de faculdade, alguns estão até hoje, tá? Putz, você vê como muda as coisas, né, cara? É. Quando eu me formei, era tipo escolher onde eu queria trabalhar, sabe? Tinha tanta obra, É. tanto lugar, e você vê como muda, né? Mesma profissão tal, Sim. tem essa baixa, né? Sim, sim. É complicado, né? É o time, né? Eu falo, às vezes o cara quer abrir uma empresa igual a minha, mas se o cara não pegou o time que eu Time peguei, certo. É. não vai. Bom, enfim. Aí eles me dispensaram. Isso eu lembro que foi uma segunda-feira, umas 9 horas da manhã, eu tava fazendo um orçamento. E eu falei assim, olha, tudo bem. Eu só vou pedir pra eu terminar o orçamento que eu tô terminando ali, e aí eu vou embora. Aí ela falou assim, não, pode deixar lá. Eu falei assim, não, eu comecei, eu quero terminar. Fui lá, terminei o orçamento, mandei pro cliente, desliguei o computador e fui embora. Cheguei na minha casa, 11 horas da manhã. Mas te mandaram embora de manhã mesmo, assim? De Não manhã, te falou de do dia? manhã, não, não. Pessoal lá bem bacana, me mandaram embora e tal. 11h30 da manhã, cheguei na minha casa, almocei, abri meu notebook. Lá eu já tinha um mail, já tinha os contatos dos clientes. E comecei. Opa, tudo bem? Meu nome é Mike, eu sou da JM Divisórias, empresa aqui do meu pai. Lembra que eu te falei? Entendi. Seu pai continuou trabalhando nessa época. Continuou trabalhando. Então eu sou o Mike da JM Divisórias e tal. Bom, tô ligando pra falar que agora eu saí da artesã, tô jogando concorrente. Ó, se precisar de alguma coisa, conta comigo, a gente vai cotando, não sei o quê. E aí a gente foi trabalhando, né? Foi trabalhando, foi batendo, foi recebendo não, porque a venda é a arte do receber É. não, né? Mas E você tava falando com as pessoas pra oferecer a mão de obra do seu pai, a empresa do seu pai com mão de obra. mesma coisa que a artesana faz, o meu pai fazia. Entendi. Só que a artesana numa escala muito maior e meu pai no tamanhozinho dele, Sim, na sim. humildade e no tamanho que ele consegue tocar. Conseguia, né? Que até então ele já se aposentou, mas eu te explico daqui a pouco. A Beleza. gente vai chegar lá. E aí, eu comecei a ligar, comecei a trabalhar e comecei a ganhar os nãos, né? Porque a venda é a arte do não, né? A venda é a arte de você tomar não todo dia e você está sempre motivado, se automotivando sempre. Passou uma semana, passou duas, passou um mês, e a gente ganhava não, ia na obra, olhava, media, voltava não. Até que um dia, tipo assim, a minha mãe Até porque quando você saiu não tava tão top o não tava. mercado, né? Sim, o mercado Tava já tava. complicado. Isso, o mercado tava sofrendo, tava deflacionando, era uma porcaria Eu aquele lembro, mercado em 2015, 2016, eu lembro como foi, cara. Só que eu precisava comer, né? Eu precisava continuar trabalhando. Então, o que aconteceu? Eu falava minha história pros meus amigos. Eles duvidavam, mano, você não vai conseguir vender, sai fora. Esse cara não vai te dar chance. Não vai, velho. Você acha que você vai. Porque assim, eu nunca quis vender obra residencial ou obrinhas ali na região. O meu foco sempre foi mercado corporativo. Então eu ia na porta do Google. Tipo assim, a construtora que atendia Google, Entendi. construtora que atendia Banco Votorantim. Já tinha uma construtora trabalhando para essas empresas, você oferecia seus serviços de montagem para essas empresas. Para as construtoras, exatamente. Era isso que eu É uma fazia. estratégia, É uma estratégia. É o nicho, né? Você escolhe o nicho que você quer atuar. Eu queria atuar no mercado corporativo. Sim. Até porque eu sabia quanto que o mercado estava disposto a pagar. Pô, Google ganha em dólar. Se eu for ofertar uma diária de 600 pau pro Google, o Google paga dando risada. Se eu for pro Zezinho da esquina, eu falo, você tá me tirando? Você acha que eu sou doido? É. Não vou pagar, né? Então, enfim. Aí os meus amigos desconfiavam de mim, achavam que eu não ia conseguir. E eu continuei. E era não. Até que um dia minha mãe chegou e me falou, filho, você não acha que é melhor você desistir disso?
Você tá tentando, já tem um monte de dia que você tenta aí, já tem mês. Você não fecha nada, vai em obra, mede, gasta gasolina, mas não fecha nada. Você não acha que você vai desistir? Eu falei assim, eu vou conseguir. Eu vou conseguir e vou calar tua boca. Pô, ela te dava combustível, então, né? Exato. Eu sou o cara que eu sou movido ao contrário. Eu não sei se ela Contrário. Se o cara fazia fala, você porque. não consegue, você vai lá. Eu não sei se ela falava isso porque ela já queria mesmo me instigar. Instigar. Ou se realmente, mas eu acho que realmente minha mãe, ela tinha uma descrença. Eu acho. Porque a minha família sempre foi muito conservadora. Era aquele negócio de CLT, aquele negócio de estabilidade, né? Porque pra mim, Sim. hoje, eu penso que a estabilidade ela não existe, né? Você pode ser servidor público, pode ser o que for. Amanhã ou depois você saiu de casa, você pode ser roubado, tomar um tiro e morrer. Então estabilidade não existe, né? E aí eu fui pra cima. Fui pra cima, fui pra cima, fui pra cima. Até que eu fechei a minha primeira obra. Decathlon, aquela Decathlon. loja de material esportivo, uma construtora pequena, a Teixeira Duarte, eu não esqueço. Assim, foi uma obra que financeiramente não resolveu a minha vida, mas na minha cabeça aquilo ali foi a maior conquista que eu tive, assim. Falei, porra, eu consegui. Eu saí do nada, eu me moldei, eu andei, eu saí, eu tomei não, eu saí, tomei não e eu consegui. Eu olhei pra minha mãe e falei assim, eu falei pra você que eu ia conseguir. Aí, isso aí foi sua primeira como vendedor, né? Você tava Primeira vendendo o serviço do seu como pai. vendedor, como vendedor. Era uma obra pequena, mas eu lembro que foi a primeira obra que eu vendi e meu pai já falou assim, filho, eu não tenho capacidade de tocar essa obra. Não financeira. Entendi. Eu não tenho capacidade de pessoal, de... Então, Então, pra assim, empresa do seu pai, não considera uma obra pequena, então? Pra ele era uma pra ele já era uma obrinha médio porte ali? medianinha. Não era nem médio, era uma obra mediana. O problema é que, assim, você precisa agrupar um número de pessoas ali pra poder fazer. Bom, enfim. Ele falou assim, olha, filho, é o seguinte. Ser só vendedor pra mim, não dá. Eu não consigo. Eu preciso que você me ajude a tocar as obras. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu coloco o capital, a gente tira as despesas, o lucro a gente racha. Aí fechou, vambora, vamos pra cima. Começamos. E eu ligava. Comecei a vender. Aí eu vendi uma, vendi duas. Aí entrei na maior arquitetura de São Paulo, do Brasil, desculpa, que era aquela que eu te falei. Depois comecei a vender pra segunda maior. E aí eu já comecei a crescer. Quando eu fui ver, eu já tava vendendo obra de 6 dígitos. Arquitetura se diz aí empresa de arquitetura. Empresa de arquitetura. Que fazia o quê? Fazia o projeto ou a execução? Na verdade eles fazem o projeto e executam, né? A empresa maior, ela... Qual que é o nome? Pode A falar. Chevron-Hat, né? A primeira, a Chevron-Hat, ela faz o projeto total e depois ela começa a construir. Já a Lock Engenharia, que era a segunda, geralmente ele já pega o projeto já pronto, né? De Sim. alguém. Mas eles também têm uma equipe que faz projeto, mas geralmente, não sei se o projeto fica mais caro para fazer, geralmente eles já pegam de outro lugar, tá? Já aconteceu da gente executar a obra da Lock com um projeto que era da Thier. Então isso acontece. Enfim, cara, quando a gente foi ver, a gente já estava tocando obra aí de 6 dígitos em todo o território nacional. E foi aonde eu dei um boom financeiramente na minha vida. Aí foi aonde mudou tudo, cara. Mudou tudo. A gente já estava muito feliz com o que estava sendo realizado até ali. E eu também estava muito feliz porque eu sabia que a maior obra na história da empresa do meu pai, quem vendeu fui eu. Então, olha só que gostoso. Um cara que sempre me ajudou, que sempre fez de tudo por mim, eu tava retribuindo na mesma altura, ou assim, pagando tudo que ele me deu ainda com juros, sabe? Então foi muito gostoso. E tava rodando lá, seu pai tava rodando as obras, tava aguentando você vendendo e ele trabalhando. Aumentou o pessoal, Aí a gente já tava aumentando o pessoal, já tinha a galera já trabalhando com a gente. A gente chegou a trabalhar lá com 36 pessoas em simultâneo, então era uma equipe grande top. já, né? E aí... e quando eu falo 36, eu falo assim, pessoal de obra, tudo a estrutura total, tá? Não tô falando só pessoal do escritório. Aí basicamente foi isso, né? Só que ainda me sentia que eu estava num negócio do meu pai. Entendi. Não, você queria ter um negócio seu. Eu queria ter o meu Você negócio. queria ter um negócio seu. Eu ainda estava no negócio do meu pai e eu falei assim, poxa, eu preciso sair daqui. Eu nunca gostei de ficar parado, sabe? Mas como é que foi pra falar pro seu pai, cara? Porque na teoria tava tudo indo bem. Não, E aí você teve que falar pro seu pai, pai, eu quero meu voo, cara. Tava bem. A gente conversou, porque assim, eu e meu pai, a gente acabava já mais não sendo pai e filho. A gente sentava pra jantar, a gente falava de obra, a gente falava de problema. Então aquilo ali também não tava sendo legal pra família. Deu pra entender? Então eu resolvi. Falei pra ele, ó,
vamos fazer o seguinte, eu não quero mais, você toca aí, boa sorte, tô indo, fui. Mas como que era o relacionamento de vocês, assim, pai e filho, pra trabalhar, tipo... Não, nosso relacionamento era muito bom. A questão é, meu pai era um pouco divergente das minhas opiniões. Então, por exemplo, eu era o cara que eu queria crescer. Eu era o combustível. E meu pai era o freio. Então, aí você não acha que tá tendo muita gente já? O negócio já, pô, você quer colocar mais uma aqui e tal. Amanhã tem um processo trabalhista, tem isso, tem aquilo, né? Então, assim, meu pai, 50 e poucos anos, querendo parar, né? E eu com a corda querendo, toda indo, querendo ir pra cima. Aí eu falei, não, pai, então vamos fazer o seguinte, toca aí, vou me desvincular do senhor. Que ano que foi isso daí? Isso foi quando eu abri a Seco, já tem 3 anos mais ou menos, estamos em 2022, 2019, mais ou 2019? menos, é um pouquinho antes de 2018, 2019. E aí a gente fundou a Seco, né? E aí, na época, eu não queria abrir empresa mais de obra, porque, tipo assim, meu pai já tava tocando com os meus clientes e obra também, tipo, é bem desgastante. Eu acho que quem trabalha com obra aí sabe a dor de cabeça que é trabalhar com obra. E aí eu acabei tocando, vendendo só material. Então a gente foi vender Mas aí, material a seco. material a seco. Então essa parte aí de steel frame, drywall, forro mineral, porque o nosso forte também sempre foi o forro mineral, Mas né? o que que te deu, então, assim, esse estalo de falar, pô, quero trabalhar com vendas, vou montar uma loja. Por que construção a seco? Cara, Porque se ia montar, você tinha amplo ali. sim, sim. Na verdade, eu acho que a intenção de montar a loja foi mais porque eu queria sair um pouco da mão dos dois principais empresas de arquitetura de São Paulo, que foi do Brasil, que foi essas empresas, eu tava meio que na mão. Tipo, 80% do meu faturamento, 70%, era só faturamento vindo desses caras. Vocês falam assim, ó, a partir de hoje, Já era. já era, quebrar tudo. Porque você tem uma folha de pagamento alta, você não tem mais a receita, acabou. Então eu queria ter uma diversificação na receita. Então foi mais ou menos isso. Foi mais uma visão de business do que basicamente uma escolha do que eu ia fazer. Entendi. Então aí a gente abriu a loja. E aí a gente começou, né? Começamos pequenininho, a gente começou era meio que uma residência, né? Era um terreno de 250 metros quadrados, só tinha 80 metros quadrados de área coberta. E aí a gente foi indo, foi indo. Daqui a pouco ficou pequeno o espaço porque tinha muito material, fizemos um escritório lá na porta, na entrada. Recebendo gesto de caminhão, de De igual todo caminhão, mundo ali no comecinho, carreta, normal. exato, comecei e Sem tal. empilhadeira, descarregando na Não, mão. não, já comecei com é Começou porque com eu já empilhadeira? tinha assim, que nem eu já tinha uma condição financeira tranquila, né? Porque eu cheguei a ganhar 20 mil reais por mês. Lá trabalhando com seu pai Trabalhando lá. com meu pai, assim, 25 mil por mês, todo mês. Então, Você guardou uma graninha pra com montar. 23 anos, 22 anos de idade, imagina isso. É. Então, imagina como foi essa fase pra mim. E aí a gente comprou empilhadeira, a gente já, tipo, fez fachada de ACM, já gastou um dinheiro pra poder entrar na estrutura. Se bem que eu falei assim, olha, eu vou gastar um pouquinho, mas eu vou segurar uma boa parte, porque se Deus me livre isso não dá certo, eu não taquei fogo em tudo. Entendi. Já deixou um caixa ali, Já né? deixei um caixa maior do que o investimento até. Ah, até porque pra tocar uma distribuidora, cara, você tem que ter um caixa, porque Tem. tem material que não roda tanto quanto chapa, perfil, né? Exatamente. É aquela, né? O material no estoque é dinheiro parado, pode-se É, dizer. Então isso. você fica ocioso esperando aquele cliente que vai levar. Então, é isso, cara. E aí, a gente começou a crescer, colocamos o escritório lá pra fora. Você começou com quantas Começou, pessoas? começou 2 pessoas. Duas pessoas. Só 2 pessoas e tal. Você, tipo, um ajudante. Não, eu e o ajudante. Aí a gente foi indo. Foi indo, foi indo, foi indo. E daqui a pouco a gente colocou mais um, daqui a pouco colocou outro. Aí veio a pandemia. Eu falei, É. pô, o pessoal do escritório não precisa. Por favor, tchau, toma aqui seus direitos, porque a gente precisa. A gente não sabia como ia ser aquele momento, né? A gente tava ouvindo falar que fechou tudo lá fora, que ia fechar aqui. Você começou bem próximo da pandemia, E né? aí a gente. Exatamente. Eu comecei pouco depois a pandemia começou. É. Então a gente teve que segurar a corda e falar, não, calma. Mas graças a Deus a pandemia ela foi um divisor de águas, na verdade. Porque quando começou realmente a pandemia, fechou, foi ruim. Depois que abriu, parece um elástico que você puxou, tracionou e soltou. Aí a gente começou. Aí o faturamento dobrou. Aí eu já contratei de novo. A pessoa que eu mandei embora, que é a Isabela, que tá comigo, até dar um oi pra ela ali, ela voltou a trabalhar com a gente, tá lá com a gente até hoje, já tem 3 anos que ela tá com a gente. E aí a gente foi tocando. Aí contratei outra pessoa, fui crescendo. Isso você já ter terminado a faculdade. Não, a faculdade já ficou lá pra trás, né? Terminamos a faculdade em 2017. 2017. Isso. E aí a gente
a gente começou a ficar pequeno demais. E a gente falou, não, a gente precisa de um galpão maior. Aí a gente mudou para um galpão. Aí um galpão já de 500 metros quadrados de área É coberta. onde vocês estão hoje. É onde a gente está hoje. Hoje a gente tem uma equipe lá legal. Ah, a gente chegou também a abrir uma outra loja agora no final do ano, né? Em novembro do ano passado, que foi em Mogi. Só que a gente também ficou lá há pouco tempo, a gente ficou 4 meses, o negócio não andou. E aí a gente resolveu encerrar e não ficar queimando caixa de outra loja para poder pagar. Porque, pra você ter uma noção, para eu chegar no break-even, que é o empate entre a receita e a despesa, eu ia precisar vender 4 vezes mais. Break-even point, né? Isso, 4 vezes mais. Então a gente resolveu encerrar ali, estopar a operação e continuar. E agora a gente já nem tá querendo mais abrir novas lojas, tá? A gente acaba analisando um pouco o comércio. O comércio ele tem uma margem muito pequena, né? A gente movimenta muito dinheiro e lá no final a gente tem uma margem líquida de 4%, 5%. Eu acho que os gesseiros também, cara, eles acostumam muito comprar em algum lugar, né? Por exemplo, já tem muita gente que compra com você lá, porque já é parceiro seu. Sim, Você abre em algum lugar, dependendo de você abre, tem um cara que compra ali, os caras vão naquele lugar já vai. sempre, Você né? já perdeu aquela receita, É. né? Você rouba de você mesmo, vamos dizer assim, né? Isso. Acontece, cara, acontece. É, E também tem aquela questão também, assim, o gesseiro, ele sabe onde tudo é mais barato. Hoje em dia a gente tem esse aço aí 0,38, 0,43 que o pessoal tá... Então, assim, hoje em dia, o gesseiro, ele pega o serviço, ele não quer saber se vai ficar 3 dias ou vai ficar 10 anos. Ele quer fazer, receber e ir embora. Assim, gesseiro, não posso nem falar que isso é um gesseiro, isso é, né, esses profissionais aí do mercado aí que existe. Então, a gente acabou optando por não abrir mais loja. A gente prefere tentar dar uma tracionada e fazer com que o negócio seja exponencial, porque você abrir mais lojas, basicamente você aumenta a receita, mas também você aumenta os seus custos. Sim, custo Né? fixo vai só. Então, assim, para você ganhar muito, você vai ter que escalar muito o negócio. Vai ficar grande e no final dor de cabeça para ganhar uma margem de líquido, igual eu falei para você, de 4%, 5%. Então a gente não achou que é interessante. Contrapartida, agora chega na história do meu pai. Meu pai, ele tá se aposentando, né? Ele foi embora pra Bahia. Então a gente vai incorporar a JM. A gente não sabe ainda se a gente vai incorporar, trocar nome, ou se a gente vai abrir uma hold e comprar essa Entendi. empresa. Você rodou, E vamos voltar pra obra. voltar pra lá, né? Vamos voltar pra obra. Porque a obra a gente tem uma margem, né? A gente consegue trabalhar. A gente vende um serviço, não é só o produto. Porque o que diferencia uma placa de drywall da Gypsum aqui e em outra loja da Gypsum também? É só o preço. É. Né? Então, é isso. Serviço, dependendo do que você colocar, incorporar nele qualidade, um Exatamente. atendimento, você consegue, né, Exatamente. fazer um diferencial, né? E assim, a gente tá trazendo toda a equipe, todo o know-how que a gente já tem, né? De anos, né? De anos, já tem equipe, já tem tudo, já tá formado. A gente só precisa colocar, tracionar de novo e ir pra frente, entendeu? Então, é isso, cara. O que a gente quer agora é focar nessa parte de obra agora. Então só pra deixar claro, a Seco não fazia a obra. Não. Você só vendia material. Só vendia Então material. isso agora é uma exclusividade, uma novidade. Você não. tá colocando lá. Vai Só quem começar tá sabendo agora. é vocês, na verdade. É a primeira vez que eu tô contando isso aqui na Max Crew. E a gente espera aí que a gente seja feliz aí nesse nova fase. Qual que é seu foco nessa parte de mão de obra? Então é fazer drywall também, forro, ou você vai continuar só no naval? Não. Basicamente o que a gente vai atender é divisória naval, vai atender sim. Uhum. O drywall que a gente já trabalha. E uma coisa que a gente adicionou agora, até porque a gente já tem profissionais que já fez isso para outras empresas, porque esses profissionais acabam sendo um pouco tarefeiros, né? Então, nem sempre o cara tá só registrado com você. Ele tá registrado com você, mas quando tá parado, ele faz serviço para outra e não sei o quê. Lamela atenuadora de ruído. Então, casa de máquina, principalmente aí na região da Berrini, tem bastante prédio, né? Tem bastante casa de máquina. Sim. Então, essa casa de máquina, ela precisa ter a tomada de ar e a saída. Então, entre a entrada e a saída, existem umas lamelas atenuadoras de ruído, onde o som passa por dentro desses buracos e eles acabam se perdendo nos poros da lã absorvente que vai estar ali, que pode ser lã de PET ou lã de vidro. Não é aquela jateada, não, que você tá falando? Não. É uma estrutura feita com placa cimentícia. Sim. E aí dentro tem lamelas lá dentro. E essa lamela ela é feita, por exemplo, com montante e guia de 48, e aí é colocado a lã de PET nesses meios aí para passar o som, entendeu? Entendi.
É isso. Aí a gente vai focar um pouco assim nessa parte de acústica, né? Então, porta acústica, revestimento acústico sônico, que aqui no estúdio aqui a gente tem bastante, né? É. Então a gente vai trabalhar com esse tipo de materiais. Beleza. Cara, conta como que é o Mike na Seco agora, né? É como que é a sua administração lá, como que funciona essa parte. Cara, a administração lá é respirando por aparelho. Não, brincadeira. Bom, cara, eu tento ser mais leve possível, tá? Lá na Seco a nossa galera lá é muito jovem, tá? A gente aposta na inovação, na galera jovem. Eu acho que essa galera jovem, que é igual eu falei, que tem sede, a garra, a vontade, que quer vencer, quer crescer, quer construir, quer fazer algo, quer deixar um legado. Assim como eu quero deixar, entendeu? Então, lá na Seco a gente desenvolveu um plano de carreira, então todo mundo tem a possibilidade de crescer. Não é porque eu sou o dono que ninguém pode tomar meu lugar, tá? Até um sonho que eu tenho é um dia sair da cadeira e sentar só na cadeira da administração. Então, a partir de hoje, quem toca a empresa é você, eu quero resultado e tal. Você Então, tá assim, querendo formar uma engrenagem lá, exatamente, a gente quer que montar não precisa do Mike. Exatamente, eu quero montar... Hoje a Seco já é assim. A Seco Distribuidora, que é o Tá. nosso principal negócio hoje, ela já anda sem eu. Apesar que eu ainda vou lá, ainda dou a solução técnica de alguma coisa ou outra, mas basicamente o negócio já meio que anda sem eu. Então, agora com a Seco Engenharia Acústica, que esse é o nome da nova empresa que a gente quer formar, Então não vai ter mais, não é JM. então, não, a gente vai Tá. mudar o nome, a gente vai incorporar, lembra? Então, assim, essa empresa que vai dar todo o suporte pra gente montar uma estrutura que esse negócio possa se sustentar tudo sozinho de pé, entendeu? Entendi. Então, basicamente, é isso que a gente quer fazer. Show de bola. E seus funcionários, cara? Como que você montou sua equipe lá? Você tem quantas pessoas hoje? Hoje a gente tem poucas pessoas, né? A gente tem, acho que no total, 6 pessoas. A nossa equipe é bem enxuta, justamente porque, igual eu falo, esse negócio é um negócio que não tem margem, tá? Então, o comércio hoje é apertado. Mas a gente vai montar uma estrutura bem legal, porque esse departamento de obra a gente vai precisar de uma galera legal. Eu quero até ver se eu consigo trazer alguns dos meus amigos que trabalharam comigo na Artesana. Eu já não estou mais lá, mas vamos ver aí Você o que vai, que você vai vai ter dar. que ter o orçamentista lá agora também. Sim, sim, vai ter que ter o E você tem orçamentista, experiência, vai ter né? que ter o levantador de material lá, né? Vai ter que ter a galera, vai ter que ter vendedor também, que eu não quero só eu vender, né? Eu preciso de Vai uma ter que equipe. formar uns vendedores bons lá também, então. Exato, exato. O legal de vendedor é trazer alguém já com uma bagagenzinha, né? Porque aí já te dá um empurrão, né? Já não vai. Queira ou não, o nosso mercado tem muito aquele do QI, né? Que indica. Então, o É. cara que já tem aquele know-how, já tem aquela carteira, já fica mais fácil da gente poder trabalhar. Cara, com toda a sua experiência e essa estrada que você tem, onde que você quer chegar? O que que você imagina pra Seco no futuro? Cara, igual eu falei, o que a gente imagina da Seco no futuro é justamente uma empresa onde os funcionários que estão ali dentro, eles possam, por si só, querer barganhar lugares mais altos. Né? Querer estar no topo, querer estar para cima, querer estar ali, querer se aposentar ali. A gente quer uma equipe que queira estar ali dentro. Né? Eu já trabalhei numa empresa que eu olhava para cima e eu falava, poxa, onde que eu posso chegar só até ali? Pô, dali é o filho do dono, ali pra cima ali já não dá mais. Isso é chato, entendeu? Não que um dia eu tenha um filho, eu não posso tentar colocar ele lá na empresa, mas ele vai ter que correr atrás do lugar dele igual os outros vão estar ali dentro. Então as oportunidades vão ser iguais, não tenham dúvida. O que a gente quer é justamente gerar a competitividade dentro da empresa, entendeu? Essa é a ideia. Entendi. Você acha que você errou em algum momento? Ah, com certeza. Todo dia. Todo Eu dia? falo para meus funcionários o seguinte, eu falo assim, olha, eu não sou o dono da verdade, eu vou errar. E eu peço desculpa antecipadamente, tá? Mas assim, se vocês verem que eu tô errando, que eu vou errar, gente, chama. Quem toma decisão Sabe? erra, né, cara? Não tem Então, jeito. me chama. Pô, Mike, eu acho que o caminho não é esse, eu acho que aqui é melhor, você não acha? Vê isso aqui e tal, não sei o quê. Eu não tenho problema nenhum em falar, não, realmente, talvez assim seja, mas vamos fazer assim. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que o cara que chega na empresa e fala, não, eu sou o dono, tem que ser feito assim, esse cara não vai dar certo. Se você não tiver humildade, amigo, você não vai. Entendeu? Eu falo porque quando eu cheguei a primeira vez lá dentro da Loki, quando eu cheguei a primeira vez dentro da Thier, fui com muita humildade, fui com simplicidade, pequeno, sabe? Até aconteceu um caso meio engraçado, um caso de uma outra empresa que eu bati, que chamava Joint Corp, obras corporativas. Que você foi lá pra vender. Isso. O nome do dono é João Matheus Loureiro. Até um abraço aí, João. E eu cheguei lá e ele falou assim, cara,
eu te trouxe aqui porque eu fiquei sabendo que o Daniel tava falando que você saiu de lá, que você foi mandado embora, que você tava fazendo coisa errada lá na artesana, não sei o que e tal. Eu falei assim, olha, João, eles falaram que me mandaram embora por causa da crise. Mas se o Daniel da artesana, que ele é desse tamanho, ele tá com medo do Mike, da JM, que é desse tamanho, cara, você não precisa me dar mais o pedido, eu já ganhei meu dia. Ele falou, porra, meu, gostei de você é um moleque bom. Então, olha só, tá vendo? Então a humildade vai te levar a lugares, cara, que assim, não tá escrito. Entendeu? Então é isso que eu falo pros meus funcionários. Eu não sou dono da verdade. Qual é uma maneira certa? Preciso chegar nesse objetivo. O que vocês acham? O que a gente faz pra chegar? E bota todo mundo pra pensar. Não faz sentido pagar alguns caras bons pra falar o que eles têm que fazer. É eles que têm que me falar o que eu tenho que fazer. É isso aí. Você teve algum momento na Seco, na parte de loja, que você achou que não ia dar certo? Tipo, pensou em desistir, em parar? O que você já passou? Cara, olha, parar não. Mas no meio da pandemia eu senti medo. Eu falei, cara, Puta, foi uma época complicada mesmo. fechou tudo e agora? O que eu vou fazer? Foi um momento terrível naquele momento ali. Mas é aquela, né? Você tem que ser o empreendedor, ele tem que ser camaleão. Sim. Então, pô, a bola vem quadrada, você mata no peito, calma ela no chão e vai pro jogo. Então foi isso, cara. Foi um momento assim que foi difícil pra gente. Você tem alguma coisa que você faria diferente nessa sua trajetória? Trabalhando com seu pai, na artesana? Cara, não. Eu não tenho nada que eu falasse assim, eu faria diferente, não. Eu faria exatamente tudo igual, na verdade. Faria da mesma forma. Como que você descreve o Mike hoje? Em que sentido? Pessoal, assim, de atuação no seu negócio. Tá. O Mike hoje. O Mike hoje era um garoto, vira-lata, igual eu falo, vira-lata que saiu da periferia de São Paulo, igual muitos, né? Viu muita coisa errada. E muitas vezes a gente tem que se calar, porque no bairro que a gente mora não é fácil, né? É, E se moldou, cara. Se moldou, aprendeu, colou com as pessoas melhores que ele, porque você é a média das 5 pessoas que tá à sua volta. Então, queira ou não, você tem que deixar algumas coisas de lado para conseguir coisas novas. Então, eu deixei algumas pessoas de lado, colei em algumas pessoas novas para conseguir dar voos maiores. Então é isso. Eu acho que o Mike é esse cara que se moldou, esse cara que sabe que a vida não é justa, mas ele tem que correr mais que os outros para alcançar. E é isso. cara, gostei muito de bater um Cara, papo com você. obrigado, viu? Ó, vocês já sabem, então a Seco vai começar com mão de obra. Uma coisa ele já tem de bom, vou usar a massa da Max Crew. Então, o serviço vai ser de Vai ser qualidade. de qualidade, sem dúvida nenhuma. A massa da Maxrio vai estar nas nossas obras. Vocês, cara, muito obrigado. Ó, queria que você deixasse sua mensagem final. A casa é sua. É muita satisfação de você estar aqui. Pode falar o que você quiser, mandar seu recado aí. Show. Bom, eu quero falar para você, jovem, né? Você que não sabe ainda direito o que você quer fazer da sua vida. Mas, cara, não desiste do seu sonho, não, tá? Não desiste do seu sonho. Seu sonho, ele não é impossível. Você que veio lá de baixo também, veio da periferia, eu sei, é mais difícil mesmo. Eu sei que você vai começar a corrida com 50 passos para trás, eu sei disso. Mas se você correr um pouco mais, com garra, trabalho duro, você vai conseguir realizar os seus objetivos, tá bom? É isso que eu tinha pra falar. Cara, obrigado por Obrigado, ter eu. vindo aqui, batido esse papo com a gente. Pô, foi muito bom saber da sua história, importante demais. Falar pra você que viu essa história, cara. Se você se inscrever no canal, eu falei já e é muito importante repetir. Essa história que o Mike contou pra gente hoje é uma história de superação, uma história de Sim, vida sim. que todo mundo pode chegar. E um dia eu quero contar a sua história também. Você que tá assistindo, você pode contar a sua história. Manda um e-mail, tem no contato aí embaixo para você mandar o seu e-mail, conta a sua história, fala que você quer participar do Max Cash, que todo mundo aqui vai ter oportunidade. A gente quer falar com todo mundo do mercado que participa desse sonho, que participa desse mundo que a Max Crew vive, que a Seco vive, a Seco está se expandindo, está crescendo. Show Então, de bola. Eu quero até parabenizar vocês aí pelo projeto. Eu acho que o mercado estava precisando de um projeto como o seu, né? Eu acho que faltava alguém falar, não, eu vou fazer. E assim, tá de parabéns. Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que trazer informação para essa galera aí do mercado de construção a seco. Eu vi alguns vídeos, o Anderson falando aí, que o nosso mercado, se ele crescer 5%, ele entra em colapso já. Porque a gente falta capacidade produtiva e falta capacidade de mão de obra de tocar para essas todo obras, mundo, né? vai faltar. Então, assim, é um mercado bom.
Quer entrar no mercado, vem, mas assim, vem ciente, vem consciente, não faz loucura, não vende material ruim, vende um materialzinho bonitinho lá na norma, sabe? Eu acho que esse é o processo. Aquele cara que quer vender material ruim, sabe? Aquele cara que quer ficar naquela briga de preço lá, igual eu fico vendo o cara que vende gesso, né? O cara que vende saco de gesso. O cara puxa carreta, às vezes 50 anos lá, carreta lá do Pernambuco, pra ganhar R$1 um saco de gesso. O cara tá até hoje com a lojinha. Vê os grandão aí, quem é que vende gesso desse jeito? Entendeu? Então, assim, põe um pouco a mão na consciência, vocês que são empreendedores já nessa área, se vocês estão no caminho certo. Se realmente tá certa a forma que vocês estão tocando. Tá bom? Anderson, parabéns novamente pelo projeto. Acho que é isso mesmo, viu? Não, obrigado, cara. Obrigado. Eu queria, nesse momento, é importante agradecer os parceiros aqui do canal. O Oswaldo Cruz tá com a gente aí há um tempão, cara. Empresa de resina que vende para todo o ramo de construção, tinta, qualquer coisa. Se precisar, cara, pode contar, material de qualidade, top de linha. Pode falar com os vendedores, vão te atender muito bem. Limpa o Sul, cara, tá aqui atrás, tá com a gente também. Fornece balde. Você que quer colocar sua impermeabilização, impermeabilizante, quer colocar tinta, quer colocar massa, menos os concorrentes da Max Crio. Esse aí pode fazer com outro. Qualquer outro, cara, pode ir lá que o balde é de primeira qualidade, de categoria premium. Cara, e obrigado, Mike. Obrigado eu pelo convite. E você já sabe, se precisar, pode contar com a Max Crio. Vem comigo, ó. Aqui é top.